Olá! Mais uma vez, né? Estamos aqui juntinhos novamente para mais um estudo, né, do livro de Hebreus. É um prazer enorme estar aqui com vocês, na presença de vocês, né? E agradecer também a vocês, né, por deixar esse tempinho eu estar entrando assim na casa de vocês, no quarto, na sala, na cozinha, onde vocês estão, né? Obrigada. E hoje eu tenho uma palavra de Deus para sua vida, tá? Hoje nessa oitava, né? Já estamos na oitava parte do livro dos Hebreus, tá? E o tema hoje é maturidade versus imaturidade. Entendeu? Tá lá em Hebreus que a gente vai ler do capítulo 5, tá? Do 11 até o 14. Né? Às vezes você pode ficar pensando assim, mas Rosalba, né? Eu já vi falar muito sobre maturidade, quantas e quantas vezes, repetidas vezes de maturidade. Mas eu quero que você fixe um ponto na sua vida, tá? Eu quero assim que no fundo do seu coração você pense, né, que vai ser uma palavra de uma maneira diferente, o que Deus quer trazer para você. Sabe? É tipo assim, o cuidado de Deus para sua vida. É um cuidado de Deus, porque não é somente para você, mas é também para mim. É como uma forma de prevenção, entendeu? Com o cuidado de Deus na nossa vida, entendeu? É um incentivo de Deus, porque Ele tem cuidado tudo que é nosso. Ele cuida, né? E vamos tentar ler agora. Pegue a sua Bíblia, né? Se você não pegou, eu vou esperar aqui um pouquinho, tá? Eu sempre gosto de ler nessa Bíblia, tá? Que é uma Bíblia de estudo esquematizada. Gosto muito de ler por ela. É o meio da atualizada, né? Porque ela me ajuda muito nesses estudos, tá? Então vamos lá, vamos começar a ler, tá? Ele começa com um tema, né? Ele diz assim: os cristãos hebreus não tinham progredido. Já começam assim, tá? Então vamos lá. Repetindo, do Hebreus capítulo 5, do 11 até o 14. O 11 ele diz: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deviem ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, tá? Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal, né? Espírito Santo, nós te entregamos em tuas mãos essa palavra. Fala cada um da maneira como tu queres e nos ensina cada vez mais a palavra de Deus e amadurecer em ti, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Né? Então, assim, gente, aqui, tá? O autor do livro aos Hebreus, ele traz uma advertência para os hebreus e também uma advertência para nós, entendeu? Qual é a advertência que ele traz? Ele diz aqui: pelo tempo decorrido de vocês, pelo tempo que vocês já estão na igreja, tempo decorrido, entendeu? Que vocês estão servindo a Deus, vocês já deviam ser mestres, mas ainda, certo? Vocês são crianças, já deviam ter amadurecido, entendeu? Já deviam ter crescido na fé, mas ainda são crianças nas coisas do Senhor, nas coisas de Deus. Então, assim, quando você vê
certo? Uma criança de 2 anos, 3 anos, né? Tudo é bonitinho que ela faz. Entendeu? Como ela fala, como ela brinca, como ela anda, tudo é bonitinho, tudo você admira, tudo você sorri, né? Tudo é lindinho o que ela faz, né? Mas se você vê uma pessoa de 20 anos, né? Um homem adulto, uma mulher adulta de 20 anos, entendeu? Fazendo coisas que somente criança faz de 2 anos, o que a gente pode imaginar? Poxa, isso não é normal. Não é normal. Você vê uma coisa dessa, um comportamento desse, não é algo normal, entendeu? Então, gente, é isso que o autor do livro dos Hebreus está nos trazendo, nos dizendo que não é anormal, não é normal você ver pessoas há muito tempo já na igreja que deveriam ser mestres, entendeu? Mas ainda são crianças nas coisas de Deus. É isso que ele está dizendo, né? Então vamos aqui no versículo 11 devagarzinho, tá? A gente vai estudar partes por partes, né? Olha o que o versículo 11 diz. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Olha o que ele diz. E difíceis de explicar. Porquanto vos tende tornados tardios em ouvir. Olha o que ele diz. Tem coisas que é difíceis de explicar. E que é tardio, que as pessoas são tardias em ouvir. Então você pode ficar se perguntando, mas Rosalba, o que significa isso? Tardios em ouvir. Entendeu? O que significa? Entendeu? Significa que eles não são inteligentes? Não. Não significa isso. Significa que eles abandonaram a fé? Não. Também não significa isso. Entendeu? Significa que eles são novos cristãos? Não. A Bíblia fala que eles já têm um tempo decorrido. Então não significa que eles são novos cristãos. Mas o que significa isso? Difíceis de explicar e tardios em ouvir, né? É porque eles não conseguem ouvir direito. Como assim? Eles não conseguem ouvir direito. Por quê? Pelo estado que eles estão de infância espiritual. Por isso que eles não conseguem ouvir direito. Isso, gente, no início da nossa caminhada cristã, quando a gente aceita Cristo, isso é algo normal, entendeu? Mas permanecer nesse estado, entendeu? Isso é uma doença espiritual. Isso não é normal, entendeu? Vamos aqui no versículo 12. Nesse versículo 12, eu quero trazer 2 pontos para vocês, tá? Então a gente vai ver, ele diz assim, ó, pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Entendeu? Então ele fala no tempo decorrido aqui. Então o primeiro ponto, certo, que eu quero trazer nessa palavra aqui para você, esse primeiro ponto é que o tempo, tá? Que a pessoa, por exemplo, ela passa na igreja, entendeu? Passa na casa de Deus, a princípio não produz maturidade. Entendeu? O tempo que você está na igreja, que pessoas estão na igreja, entendeu? Não produz maturidade. Entendeu? Então, às vezes, muitas das vezes a gente fala que o tempo vai amadurecendo as pessoas, né? Quantas vezes a gente não escuta isso? Não, mas o tempo vai amadurecer. Deixa o tempo dizer, o tempo vai amadurecer. Entendeu? Só que, certo? Isso não é totalmente verdade. Entendeu? Na casa de Deus, não é totalmente verdade. Tá? Vamos aqui em Filipenses, vamos abrir a Bíblia um pouquinho antes aqui do livro de Hebreus. Vamos abrir no capítulo 1 de Filipenses, tá? 1:6, certo? Olha o que ele diz, que muita gente pega esse versículo, né, para falar sobre isso. Então ele diz assim, no 6, tá? 1:6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós,
há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que completou a boa obra em nós, há de completá-la, entendeu? Até o dia de Cristo. Gente, isso aqui, entendeu? Só vai aperfeiçoar, certo? Dependendo de você, se você deixar. Entendeu? Isso é se você deixar. Por quê? Porque, gente, a gente pode aceitar Cristo hoje, mas se converter somente, vamos dizer, 20 anos depois. Entendeu? Isso aí é dentro do coração da gente. Se a gente deixar, se a gente for atrás, se a gente amadurecer, tudo isso também depende de nós. Entendeu? Meu primeiro GC, né? Meu primeiro GC foi de um casal amigo nosso, né? Esse casal era da Sul, né? Pode até ser que eles estejam vendo a gente aí, né? O Hermelino e a Renata. Eles eram do primeiro GC que a gente participou. O nome do GC era GC dos Apaixonados. Só tinha casal apaixonado nesse GC. A gente passou 2 anos. E uma coisa, assim, de várias coisas que eu aprendi com a minha líder, com a Renata, uma das coisas que ela me falou que eu nunca esqueci, que ela dizia assim, que aceitar a Cristo é totalmente diferente do que você ter um encontro com Deus. Tá entendendo? Porque assim, aceitar a Cristo, todo mundo sabe, entendeu? Às vezes você levanta a mão na igreja, às vezes você vai lá na frente, né? Muita gente sabe, às vezes você mesmo fala. Mas um verdadeiro encontro com Deus, só você e Deus sabem. Isso é do coração. Isso é do coração. Então é por isso, certo, que existe muita gente na igreja que já faz 15 anos, 20 anos na igreja, mas não amadurece. Porque esse encontro com Deus, ninguém sabe. Entendeu? Vai depender de você. Entendeu? Para ser uma pessoa madura. Então, assim, por exemplo, né? Nós vemos às vezes, né, que pessoas que têm, tipo assim, um temperamento explosivo. Tem gente que tem, né? Qualquer coisinha que você fala, a pessoa já responde, né? Bem explosivamente, né? Então, outras pessoas chegam e dizem assim, não, tá bom, mas se preocupa não, o tempo vai se encarregar de transformar essa pessoa. Já viu isso? Já escutaram isso? Entendeu? Então, gente, eu quero dizer pra vocês o seguinte, como é que fala o tempo decorrido? Isso não depende do tempo, mas depende da pessoa. Depende muito da pessoa. Tá entendendo? E no número 2, né? Isso é do tempo decorrido. No número 2, a necessidade de alguém que ensine de novo. Entendeu? Ou seja, o que significa isso? Né? Significa que a pessoa, quem é imatura, a pessoa imatura, ela pode ser identificada dentro da igreja, entendeu? Ou seja, nós podemos identificar uma pessoa dentro da igreja, mas que ainda é imatura nas coisas espirituais, né? Eu até na Bíblia aqui anotei alguns pontos, não todos, mas alguns pontos que eu vou ler para vocês, tá? Então, por exemplo, uma pessoa imatura, ela tem uma conduta irresponsável, entendeu? A conduta dela é irresponsável. Falta de visão, certo? Atitudes precipitadas que ela tem, egoísmo, teimosia, sabe? Assim, não consegue se concentrar na palavra de Deus, ou seja, vai pro culto, mas a palavra entra pelo ouvido direito, sai pelo outro lado, pelo ouvido esquerdo, não consegue, assim, se concentrar, entendeu? Assim, não sabe sobre o caráter de Cristo, enfim. Tem várias coisas que a gente pode detectar uma pessoa imatura na igreja. Ou seja, porque é uma pessoa que não é exemplo. Não é exemplo. E uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque a imaturidade, com certeza, é uma pedra de tropeço para o nosso crescimento espiritual, no crescimento do discípulo. É uma pedra de tropeço para o nosso crescimento.
Nós precisamos tomar cuidado. E também, sabe, nós não podemos nos espelhar em pessoas dessa forma. Entendeu? Essa forma desse jeito que ainda precisa aprender o caráter piedoso de Cristo. Então não podemos nos espelhar em tais pessoas dessa forma, tá bom? Então vamos lá no versículo 14, né? Não que eu pulei o 13, tá? É porque o 14 vai falar também do 13, tá certo? Então a gente vai aqui no 14, ele diz, lá no finalzinho, ele diz assim, no final mesmo, tá? Na última linha, ele diz assim, tem suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, sabe? Então, as pessoas que são maduras, elas sabem discernir o bem do mal. Diferente da imatura, que são crianças espirituais. Essas não sabem, entendeu? Fazer, no caso, discernimento, né? Disso, por exemplo, vamos supor que você está dentro da sua casa, você tem uma criança de 2 anos. Você coloca ela assim no chão, no chão da sua casa, né? E alguém solta uma cobra dentro de casa. Se você não correr, se você bombear, o que aquela criança de 2 anos vai fazer? Arriscar dela pegar a cobra, entendeu? E ficar com a cobra ali, entendeu? Abraçar a cobra e pegar a cobra, entendeu? Porque ela vai achar bonitinho? Vai, entendeu? Ela vai achar. E por quê? Porque, gente, ela não tem discernimento. A criança não tem discernimento que aquela cobra pode matá-la, entendeu? Não tem. Então, existem pessoas dentro da igreja, imaturas da mesma forma, entendeu? Que sai por aí, que diz que são besteira. Eu vou fazer isso porque o pessoal diz é besteira, né? Às vezes a gente vê muito isso, né, dentro da igreja, entendeu? As coisas que são erradas, as pessoas acham que são certas, entendeu? E sai por aí fazendo coisa errada, dando mau exemplo. E as pessoas de fora chegam, sabe, que você é de uma determinada igreja e diz, poxa, aquela igreja lá, ó, pode tudo. Por quê? Porque as pessoas têm uma má interpretação. Tem uma interpretação errada através do exemplo que aquela pessoa está dando. E chega a conclusões precipitadas. E não é isso. Entendeu? Por quê? Porque pessoas imaturas saem por aí dando mau exemplo. Mau exemplo da igreja. Entendeu? E a igreja, ela sabe o que faz, ela tem uma visão, entendeu? E, tipo assim, ela sabe o que agrada e o que desagrada a Deus. Mas a pessoa imatura, ela não respeita, ela não honra a visão da igreja. Entendeu? É totalmente diferente. Por quê? Porque a pessoa, tipo assim, imatura espiritualmente, ela é levada pelas emoções. Entendendo? Tudo que vê, ela é levada pelas coisas que vê. Entendeu? Ela não é levada por aquilo que as escrituras sagradas falam, mas sim com aquelas coisas que ela ouve e que ela vê. Ela é levada por qualquer vento de doutrina. São pessoas assim, imaturas, que é levada, que é facilmente enganada. São pessoas, facilmente você engana, entendeu? É levada por qualquer coisa. Ela se embeleza por qualquer coisa, entendeu? Então, é como uma criança, vamos supor, né? Eu tô dando exemplos assim pra gente entender, tá? Então, vamos supor, eu tenho um filho de 2 anos e eu tenho uma maçã na minha mão. É a fruta que eu tenho, é a maçã. E eu chego para aquela criança de 2 anos, aquela criança pergunta, mamãe, o que é que você tá segurando? Ah, filha, é uma fruta, é uma manga. Se você disser isso, você tá segurando uma maçã. Mas se você disser para a criança de 2 anos que é uma manga, o que acontece? Ela vai acreditar que aquilo que você tá segurando é uma manga. Ela vai acreditar. Por quê? Porque ela não tem discernimento. Entendeu? Por quê? Porque ela não pesquisa, ela não aprende, ela não estuda. Entendeu? Ela acredita naquilo que as pessoas falam pra ela. Entendeu? Ela acredita nisso, né? Então, é levado, a pessoa é levada por qualquer coisa, é levada por tudo que ouve,
entendeu? Tudo ela acredita, tudo que ouve. E isso é uma pessoa imatura, espiritualmente, entendeu? Então, gente, eu quero até abrir aqui com vocês um parênteses, né? Que dizer aqui pra vocês, certo? Que quando alguém, qualquer pessoa explicar algo pra você, certo? Você vai lá na Bíblia e você confira. Vá lá na Bíblia e confira. Entendeu? Faça isso. Tenha discernimento. Entendeu? Tudo está escrito aqui. Então vá lá e confira. Não custa nada. Entendeu? Então, a melhor coisa que tem é essa. Procure e não acredite em tudo que as pessoas falam. Procure ver se realmente aquilo é verdade. Se estiver na dúvida, procure lá. Procure ver, procure pesquisar. Seja estudioso, tenha discernimento. Gente, procure aprender. Entendeu? Procure aprender. Certo? A gente vê o exemplo da Reforma Protestante, né? O que foi que a Reforma Protestante aconteceu? Porque um homem teve a curiosidade de estudar as Escrituras Sagradas e saber se realmente a Igreja Católica estava dizendo as coisas que eram corretas. Então ele descobriu várias coisas erradas. Então por isso que veio a reforma. Porque naquela época somente os padres tinham acesso. As pessoas não estudavam, as pessoas não aprendiam, as pessoas não sabiam. Então a melhor coisa, esse livro da Bíblia está com acesso para todos. A gente pode chegar, a gente pode ver, a gente pode ler, a gente pode estudar. E é isso que a gente deve fazer. Entendeu? Só porque uma pessoa é pastor, você vai seguir? Só a pessoa que diz, eu sou pastor, você vai seguir? Não, não é assim não. Entendeu? As coisas não são assim. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Saiba diferenciar a mão direita da mão esquerda. Saiba fazer isso, saiba ter essa diferenciação. Entendeu? Esteja preparado, né? Como na última live que o pastor Costa Neto fez, ele falou muito, gente, esteja preparado. Esteja preparado, por exemplo, para coisas boas, mas também para coisas ruins. Esteja preparado para uma briga no casamento, esteja preparado por alguém que falou mal de você, esteja preparado nas suas finanças, esteja preparado. E como é que a gente se prepara? Estudando. A gente se prepara estudando, a gente se prepara lendo a Bíblia Sagrada. É assim que a gente se prepara. Aí até uma pessoa chegou e disse assim, mas pastor, isso não vai acontecer comigo não. Isso não vai acontecer comigo. Aí que foi a resposta dele? Ele disse, olha, é melhor você se preparar, porque se acontecer, você está preparado. Então é isso que a gente deve fazer. A gente deve se preparar para todas as coisas, entendeu? E nunca acreditar o que todo mundo diz. Vá atrás, veja se realmente o que a pessoa está dizendo está coerente com as escrituras sagradas. Porque muitas das vezes a gente está vendo tanta coisa, a gente já peguei versículos bíblicos, né? Até mostrei para o Rafael. Peguei versículos bíblicos, né? Que as pessoas passavam quando eu fui ver a Bíblia, não era aquilo que estavam dizendo, entendeu? E a gente repassava os versículos bíblicos, não era aquilo. Eu já vi muito, então estejam preparados, né? Quantas vezes eu tava até, faz uns 20 dias mais ou menos, né? Ou mais do que isso, 25, que eu tava até conversando com o meu esposo, o Rafael. O pastor Costa Neto teve pregações, certo? Que ele falou de finanças, ele falou, gente, seja preparado na sua finança. Se você ganha X, viva com aquilo que você ganha. Tenha uma poupança extra. Tente se organizar financeiramente em todas as suas coisas. Entendeu? E pouco tempo se passou, veio a quarentena. E a situação financeira de todos, um caos, né? Então, assim, se a gente tivesse voltado, se a gente tivesse realmente, assim, guardado aquilo e tivesse feito o que realmente ele tinha dito, muita gente não estava passando uma dificuldade muito grande como está passando hoje. Então, a gente tem que se preparar. Para todas as coisas, a gente tem que se preparar. E o Espírito Santo ajuda. Né? Ajuda a gente quando a gente obedece, quando a gente quer aprender a palavra dele, quando a gente quer viver para ele. Tudo isso, ele nos ajuda, ele nos ilumina, abre os nossos olhos, né? E isso é fundamental, né? Mas voltando de novo aqui, tá? Por exemplo,
por que vamos para a igreja? Né? Voltando à parte do Hebreus. Por que nós vamos para a igreja? Né? Qual é a finalidade de irmos para a igreja? Né? Para aprender, para crescer, para sentir mais Deus, entendeu? Para andar com o Senhor. A igreja foi propósito dele, de Deus nas nossas vidas. Deus instituiu a igreja, né? Então tudo isso a gente faz. E quando a gente dá essa preferência a estar na casa de Deus, a estar nos átrios do Senhor, gente, isso é maturidade. Entendeu? Maturidade. Sabe por que eu digo isso? Porque para muita gente, igreja não é atrativo. Entendeu? Quantas coisas por aí afora é atrativo? Entendeu? Quantas? Às vezes a pessoa prefere muito mais passar o dia numa praia, à noite tá cansado, não vai mais pra nenhum canto. Prefere assistir Netflix, filmes e mais filmes. Quantas pessoas? Veja que isso não é atrativo. E o que significa as pessoas que não vão pra igreja, que preferem outra coisa no que está nos atos do Senhor? Imaturidade espiritual. Devemos tomar cuidado com isso. Imaturidade espiritual. Prefere companhias, né, e tudo. São crianças. São crianças na fé, são levadas por qualquer coisa que dizem, por qualquer coisa que vê, entendeu? São levadas, são movidas pelas emoções, são crianças, entendeu? Nunca sejam movidos pelas emoções. Sejam movidos pelo que a palavra de Deus diz, pelo que a palavra de Deus fala. Se você obedecer a palavra de Deus, você será abençoado.